Ando aqui para mais uma live do Impulso Emerge. Já tem um pessoal entrando. Sejam bem-vindos para mais essa live do Impulso Emerge. Hoje essa live vai ser sobre estilo de vida, quando chega a hora de reavaliar os seus caminhos. E eu vou ter a presença daqui a pouquinho do meu grande amigo e sócio, Henrique Pistilli. A gente vai estar batendo um papo sobre esse assunto tão importante na vida da gente hoje em dia, né? A gente que tem buscado um estilo de vida mais equilibrado, mais harmônico, onde a gente possa dar conta das coisas da vida, mas com mais tranquilidade, de forma mais suave, né? Então, daqui mais uns 3 minutinhos a gente vai começar essa conversa bem bacana sobre esse assunto que impacta a vida de todo mundo hoje, né? Eu tenho percebido que cada vez mais as pessoas estão mais preocupadas com qualidade de vida, com a qualidade do tempo, né? Eu acho que tempo é um tema bastante relevante quando se fala de estilo de vida, né? Como é que está a nossa qualidade de tempo, como que a gente tem usado o nosso tempo para fazer as coisas que a gente precisa fazer, como estão os tempos de encontro com o outro, como estão os tempos de trabalho, o tempo da vida pessoal, né? Então, vai ser um papo bem bacana aí. E daqui a pouco, como eu falei, eu vou estar recebendo aqui o meu grande sócio e amigo Henrique Pistilli, o Homem Peixe, né? E a gente vai bater um papo aí com quem estiver também aqui com a gente. Muito legal, já entraram várias pessoas aí para estar dialogando com a gente. Vai ser um prazer estar trocando essa ideia com vocês sobre esse assunto tão bacana, né? Estilo de vida, quando chega a hora de reavaliar os seus caminhos. Muito legal, um monte de gente entrando. E para quem não me conhece, eu sou o Rafael Rodrigues, sou um dos fundadores do Impulso Emerge, junto com o Henrique. E muito legal ver tanta gente chegando para esse papo tão gostoso aí sobre estilo de vida. Então, o pessoal vai chegando. Para quem não conhece o Impulso Emerge, nós somos uma rede de consultores, facilitadores e iniciativas, né, que tem como propósito humanizar as relações entre as pessoas, das pessoas com o trabalho, das pessoas com as organizações, com a sociedade, né, e a gente faz isso ajudando as pessoas a olhar para a sua própria vida como uma obra de arte, trazendo novas formas de viver a vida e de ver o mundo, né? Então, e a gente faz isso através de várias expressões, né? E hoje, mais no final do papo, eu e o Henrique vamos contar um pouquinho para vocês sobre quais são essas formas que a gente tem, né, de trazer isso para o mundo. Então, já são 8h30, eu vou começar a falar um pouquinho sobre o tema, e daqui mais alguns minutinhos o Henrique vai se juntar a mim, né, nessa conversa. Então, quando a gente fala de estilo de vida, e aí esse tema, né, tão provocativo, né, quando chega a hora de reavaliar os seus caminhos, né, é importante a gente entender que quando a gente está falando de estilo de vida, a gente está falando de todas as esferas da nossa vida. A gente precisa olhar para todas as esferas da nossa vida. E aí, quando eu estou falando de todas as esferas, eu estou falando de forma mais macro, né, dos aspectos pessoais e profissionais, e como que a gente equilibra esses dois aspectos que já é um grande desafio, né? Eu acho que o trabalho hoje ganhou uma dimensão na nossa vida já há muitos anos, né? Muito grande e talvez maior do que devesse. E a gente hoje tem esse desafio de com o trabalho, ter equilíbrio, né?
Então, talvez a gente tenha que se perguntar um pouco como ter equilíbrio no próprio trabalho, porque o que a gente tem visto é que o trabalho engole muito a nossa vida, e qual que é a nossa responsabilidade com relação a isso, né? E, além disso, como é que eu equilibro o trabalho com a vida pessoal, né? Porque senão acabo trabalhando 14, 16, 18 horas por dia e o resto, né? Inclusive, isso compromete a qualidade do trabalho se eu não estou em equilíbrio, se eu não estou equilibrando as outras esferas, né? E aí, olhando para mais aspectos, né, quando eu olho para a minha vida como um todo, é importante considerar espiritualidade, saúde, lazer, hobbies, relacionamento com a família, relacionamento com amigos, desenvolvimento, cultura, educação, esporte, arte, enfim, tem tantos aspectos, né? E aí talvez uma primeira grande pergunta que a gente deva se fazer é: será que eu estou vivendo tudo que eu devo viver nesse momento, né? Porque também a vida tem momentos diferentes, né? Então tem hora que você prioriza mais uma coisa, tem hora que você prioriza mais outra. Mas talvez uma pergunta constante é: será que eu estou vivendo tudo que eu deveria viver e mais do que isso, com a intensidade e com o equilíbrio e com a harmonia que eu deveria viver? O que está de mais na minha vida que deveria estar de menos? O que está de menos ou não está na minha vida e que deveria passar a ter ou ter mais, né? E isso eu estou falando tanto na vida pessoal, né, em aspectos que vão além do trabalho, quanto no próprio trabalho em si, né? Será que porque um trabalho saudável, um trabalho com significado, também é responsável por um estilo de vida equilibrado, né? Se eu não estou fazendo aquilo que eu amo, se eu não estou fazendo aquilo que eu tenho talento para fazer, muito provavelmente isso vai trazer desequilíbrio em outras esferas da vida, né? Então, é fundamental que a gente esteja buscando isso o tempo inteiro, né? E é claro, entendendo que a gente não é robô e que tem momentos da vida da gente que existe um certo desequilíbrio. Eu posso falar um pouco por mim. Nos últimos 7 anos eu me tornei pai, né? Casei, enfim, há mais tempo do que isso. Me tornei pai 2 vezes, né? E aí, claro, isso traz um certo desequilíbrio. Você abre mão de algumas coisas em prol de se dedicar à paternidade, em se dedicar à vida a 2, né? Com a minha esposa, à vida a 4 agora, né? Com meus 2 filhos, né? E claro que você tem que às vezes dar um tempo de alguma coisa, mas quando isso é consciente, né, e você faz essas escolhas de forma consciente, entendendo de forma mais presente isso, eu acho que isso acontece de uma forma mais suave. Eu sei o que eu estou abrindo mão em prol de outras coisas que está tomando mais tempo nesse momento de vida que eu tenho. Meus filhos têm 7 anos e 1 ano, né? Então eu preciso, e foi uma escolha minha me dedicar a isso, a essa aventura que é ser pai, que é ser marido, né, e tudo mais, né? Mas eu sei também que daqui a pouco tem coisas que eu deixei um pouquinho de lado e que vão entrar de novo na minha vida, e isso vai me reequilibrar em alguns aspectos que hoje estão menos equilibrados. Por um outro lado, eu estou vivendo um equilíbrio intenso, né, de estar experimentando essa coisa maravilhosa que é viver em família e viver com filhos, né? Eu vou dar uma paradinha aqui que eu vou chamar o meu amigo Henrique Pistilli para poder me acompanhar nessa conversa. Muito bem, ele já vai entrar e a gente vai continuar nesse papo. Opa, olha ele aí. Boa E aí? noite, E aí, Henrique, tudo bem? tudo bem? Tudo em paz. Fishman, tava Diretamente de aqui, Noronha. diretamente de Noronha, é isso aí. Henrique está em Noronha, eu estou no Rio, né? E a gente deve estar falando para o Brasil inteiro aí, né? Para uma pá de gente aí espalhada por esse Brasilzão, né? Sim. Todos seres humanos com as mesmas questões, né? Todos seres humanos com as mesmas questões, independente do lugar, da idade, né? Sempre tem as mesmas questões, né? Muito bom. Então, você estava acompanhando aí, que eu vi que você entrou há mais tempo, né? Eu estava falando um pouquinho sobre
sobre esses aspectos, né, do estilo de vida. Comecei falando um pouco sobre essas questões do equilíbrio da vida pessoal e da vida profissional, né? E estava contando um pouquinho dos meus desafios de vida também, né? E aí faltou trazer só mais um elemento, que aí eu vou pedir para depois você contar um pouquinho da tua história de harmonização do estilo de vida, que eu acho que é uma trajetória bacana de compartilhar, né? Talvez é muito inspirador, eu acho, a tua história, né? De buscar sempre esse equilíbrio, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar para esses aspectos do pessoal e do profissional, do equilíbrio, né, dessas duas coisas, e também da vida individual em equilíbrio com a vida no coletivo, né? E essa é uma questão fundamental do tempo que a gente está vivendo hoje, né? A gente tem que cuidar muito, porque se a gente bobear, a gente acaba se tornando seres muito individualistas, né? Muito só voltado para si, e a gente acaba se desconectando do todo, dessa harmonia da vida no coletivo, né? Que é tão importante para o nosso equilíbrio de estilo de vida também, né? Então, quando a gente está falando dessa dimensão, acho que a gente está lidando com todas essas coisas, né? O pessoal e o profissional, e o individual e o coletivo, né? E aí é mais uma perguntinha para vocês refletirem, né? O quanto que a minha vida individual está em harmonia com a vida do coletivo ao qual eu pertenço, né? Da comunidade, do bairro, da cidade, do país que eu moro, da empresa que eu trabalho, enfim, o quanto que eu consigo equilíbrio nessa história, né? Então, Henrique, talvez você poderia aí falar um pouquinho da tua trajetória aí de busca por equilíbrio de vida, por busca por um estilo de vida autêntico, só seu, né? A gente é amigo há muito tempo, então eu acompanho muito de perto, a gente troca muito essa história, né? Faz muito tempo. Então, talvez você pudesse contar um pouquinho aí para a turma sobre essa trajetória tão bonita e sua. Valeu, meu velho. Bom estar aqui com você. E quando eu te ouvindo, né? E aí vem a palavra equilíbrio. Eu aprendi muito no mar também, né? E que o equilíbrio ele só funciona em movimento, né? Então a gente tende a achar que equilibrado é quando está parado, mas quando está parado, a água que está parada, ela está morta, ela está doente, né? Ela está ali represada, acomodada. E é uma ilusão achar que, vou ter um estilo de vida equilibrado, então a rotina vai ser certinha, vai ter tudo bonitinho lá, não tendo um emprego, né? Que quando a gente tem um emprego, a gente acaba tendo horários mais fixos e buscando trabalhar o pós, né? O pós-horário de trabalho. E eu nunca tive um emprego, né? Você sabe, desde o início a gente sempre empreendeu a própria vida. E eu acho que o desafio desse equilíbrio dinâmico, né, sendo um pleonasmo, né, equilíbrio que só funciona em movimento, é exatamente esse termômetro do coração, de você ter intuição e coragem de escolher as experiências que te aproximam de quem você é. Aquelas experiências que fazem o tempo parar, o olho brilhar, e como você falou, né, às vezes tem uma coisa que está esquecida ou que está num tamanho pequenininho na nossa vida e a gente tem que, né, se esticar e dar mais espaço, porque é ali que é a semente do novo, né? E em vários momentos da minha vida foi isso que eu fiz. Eu não venho de uma família abastada, né? Sempre tive que trabalhar e sempre esse lugar inseguro ou vulnerável, né? De não saber quanto vai entrar no mês que vem ou daqui a alguns meses. Então, como é que a gente consegue entender o que é essencial para a nossa vida em termos de subsistência, em termos de estudo, em termos de trabalho e dar corda, né, dar embalo nesse fluxo, nesse equilíbrio que vai acontecer nesse movimento, né, que na minha vida sempre foi desde a faculdade, né, então a gente está estudando, ou fazendo curso, ou atuando, dando cursos, ou numa consultoria em cliente, e aí eu fazendo esporte, né? E fui migrando para Floripa, mas sempre todo mês em São Paulo. Depois vim migrando para Noronha, mas sempre todo mês em São Paulo, passando pelo Rio. E aí, se olhar estilo de vida, né? Sempre tive muitas perguntas depois que o programa foi pro ar, né? O Homem Peixe, que fica aquela imagem, né? Então parece que a pessoa já nasceu daquele jeito, né? Que
nasceu adulto e de repente está ali, né? Vive surfando, rodando o mundo, né? Então, não é exatamente assim que a coisa acontece, né? Precisa, Não. acho que, de muita clareza e muita coragem para poder escolher a cada dia, a cada semana, a cada mês, né? O que realmente vai frutificar, que sementes plantar, mas sempre nessa direção de realizar o nosso melhor, né? Então, porque senão a gente fica muito preso à meta, né? Ou à chegada, ou preciso ter uma casa, ou preciso ter uma segurança, ou já tem que ter guardado a faculdade dos filhos, e ok, tudo bem. Né? Acho que são aspectos importantes. Mas Sem qual é a dúvida. medida, né? Qual é a medida que a gente pode chamar dessa gordurinha, né? Dessa energia represada que a gente quer? Porque até os 21 anos a gente precisa crescer fisicamente para se desenvolver, né? Mas depois dos 21 anos, se a gente continua crescendo, a gente engorda. E se a gente fica muito gordo, a gente perde mobilidade, perde agilidade, né? Eu passei por isso, né? Eu tive 20 quilos a mais, né? Você sabe, acompanhou bem isso, né? Então, no meu físico, eu pude perceber como era difícil manter esse equilíbrio quando eu estava assim. E na medida que você vai fazendo também teu corpo fluir com esporte, com saúde, meditação, né? Você vai encontrando essa paz, que eu acho que é um estado de espírito, o mundo rodando, girando, mas você conseguindo manter esse centramento, esse estado de paz, né? É E para muito passar... legal. Só te interrompendo um segundo, Fala. porque ouvindo o que você está falando até agora, me vem um monte de coisas, né? Eu queria chamar a atenção assim, para reforçar alguns pontos, né? Então, primeiro, eu vou começar pelo último aspecto que você abordou, né? Que esse equilíbrio de estilo de vida, ele tem que ser alcançado, e uma coisa ajuda a outra em todas as camadas do nosso corpo, né, e da nossa existência. Então, assim, o nosso corpo físico tem que estar em harmonia com o nosso corpo biológico, etérico, tem que estar em harmonia com o nosso corpo emocional, né, com as emoções e tal, e o nosso eu todo em harmonia disso, né, para poder chegar nisso. E aí uma coisa contribui diretamente com a outra, né? Então, isso é uma coisa importante de se olhar. E aí, quando você está olhando para todas essas esferas, né, da vida, você tem que olhar para tudo isso para ver o quanto que uma coisa está contribuindo ou não contribuindo para a outra, né? E uma outra coisa que você falou que eu achei muito legal é assim, quando a gente tem, para a gente conseguir encontrar esse verdadeiro equilíbrio da vida, a gente precisa se vulnerabilizar. E essa questão da vulnerabilidade, ela está muito numa crença, né? Porque a vulnerabilidade vem muito junto com a coragem, né? Então, a coragem de ser o que verdadeiramente você é. Para isso, você precisa se jogar um pouquinho. Então, você tem que acreditar que em fazendo aquilo que realmente você gosta de fazer, você ama fazer, você tem talento para fazer, aquilo alimenta a tua alma, independente se for um hobby, se for um trabalho, se for o que for, isso de alguma forma vai te trazer conexões, vai te trazer fluxos, vai te trazer possibilidades que sem você fazer, você não vai ter contato com isso, né? E a gente, na nossa trajetória de vida, que foi uma trajetória assim, nós dois empreendemos muito novo, mas você continua nesse ritmo de empreendimento e eu tive uma saída desse lugar do empreendedor e fui ser um pouco um profissional um pouco mais encaixotadinho, que foi muito legal para aprender e para entender isso, né, de ter um trabalho mais formal, com carteira assinada e tal, e depois voltar para o empreendimento, né? E a gente sempre trocou muito essa ideia, né, de entender assim como que esse lugar da experimentação, né, de você se jogar em alguns aspectos, às vezes a resposta vem um pouquinho mais na frente, né? E aí traz um equilíbrio que, sem você ter deixado entrar na sua vida essas coisas que pareciam impossíveis antes, né? Às vezes só como um hobbyzinho, alguma coisa nesse sentido, e daqui a pouco toma conta da vida, né? Como foi o surf para você, por exemplo, né? Como é o violão para mim, né? E a música, né? Que eu acho que ainda tem muita coisa pela frente, né? Nessa exploração toda de coisas, né? E é muito mágico isso, né? Quando você deixa isso entrar na sua vida, traz equilíbrio. E é um movimento mesmo, né? Como você estava falando no início, né? Enfim, só queria trazer esses pontos que, Claro. enquanto você estava falando, eu fui
Sim, não, e complementando nesse aspecto dos hobbies ou dessas atividades que parecem só, é uma válvula de escape, é um lugar que eu vou esvaziar a cabeça, e é também, né? Mas muito mais do que Claro. isso, você perceber o que você sente enquanto faz as atividades, o que atividades, ou até mesmo no trabalho, de repente tem algumas coisas que você faz, você entra nesse estado de flow, né? Que você está ali, você perde a hora, você está imerso, você vira atividade, né? E eu acho que a minha busca, eu fiquei te ouvindo, quando eu encontrava essa atividade, eu simplesmente me jogava, né? E tenho me jogado. Em ciclos, aí você aprofunda, solidifica e tal, aí isso matura, talvez tenha que, aí tem um momento que apodrece, eu tenho que romper uma casca para nascer o novo, deixar algo morrer, para algo renascer, né? E no fundo, mais do que a meta, né, o chegar em algum lugar, seja num nível de segurança, de economia, de patrimônio, mas assim, ou quem você quer se tornar como profissional, o quanto que você se capacitou para chegar nesse lugar, né, o que trilha você está fazendo. Quando a gente fala de estilo de vida, é o jeito que você está vivendo. Como é que é teu dia a dia? Ele te anima? Te acordar de manhã e pensar isso que eu tenho que fazer hoje, te anima? Te dá tesão de falar, caramba, que dia? Terminar o dia e falar, uau, repetirei esse dia de novo exatamente como ele foi. Né? Então, isso é uma boa reflexão, de olhar para o próprio dia e falar assim, o que eu não faria de novo amanhã? Se for a maior parte, já é um bom termômetro, É um bom né, do tema. estilo de vida. E por mais, eu conheço pessoas, às vezes tem gente que me procura que tem um trabalho com significado, sabe? Desde terapeutas, empreendedores, todo tipo de profissional, faz o que ama, tem um baita dom, um baita talento, mas quando olha para o seu estilo de vida, esse equilíbrio, né, tá doando demais e não cuida de si, e aí se perde, né? Ou então a peca na intensidade e aí acaba atropelando as coisas dos outros, né? Eu já passei várias vezes por isso, né? O Rafa sabe de tamanha paixão de querer ver acontecer e né? Quando você vê, você tomou decisões e não construiu junto, enfim, tem diversos tipos de aspectos que vão acontecendo que tiram a gente desse equilíbrio. Então, no fundo, se olhar assim, né, como a gente gosta de falar na Emerge, a vida como uma obra de arte, né? Se você fosse pintar o quadro da sua vida como uma bela obra de arte, né, como é que ele seria? E olhando para o seu dia a dia, como é que está essa obra de arte? Tem muitos tons escuros, está muito sombrio, está muito dolorido, está muito sofrido, é muita barreira, sabe? É muito peso. Ou ele está mais colorido, está mais harmônico, né? Tem momentos mais intensos que tem que fazer coisas, mas tem outros momentos que você relaxa e flui, né? E aí, no fundo, eu sinto que é isso que fica, né? São as experiências que você escolheu ao longo da vida. E elas te constroem. Então, mais importante do que chegar em algum lugar, que a gente sempre, quando está chegando perto, ele vai mais para longe, então a gente nunca vai chegar, e ao mesmo tempo a gente já está num lugar Já que está é no lugar. nosso, E tem uma né? Que coisa é que desse eu fico pessoal. ouvindo você falar, eu fico pensando naquelas pessoas que são várias, né, que a gente esbarra pela nossa trajetória, a gente procurando a gente, inclusive, para a gente ajudar de alguma forma através dos nossos programas, né, e dos nossos processos, né, essas pessoas que se sentem muito numa jaula, né, ela não vê saída, né, e principalmente isso vem por dois fatores, assim, a questão do trabalho que toma uma dimensão absolutamente gigante na vida. E junto a isso, a questão do dinheiro, né? Que a pessoa acaba ficando com medo de falar assim, falar assim, cara, onde que eu vou conseguir recursos para poder dar conta dessa vida que eu pretendo ter, ou que eu já estou tendo, né? De às vezes ter que ter filhos e ter casa e ter não sei o que. E aí, assim, uma coisa que a gente tem experimentado muito com essas pessoas, para elas saírem desse lugar, é quando elas deixam entrar paixões na vida, minimamente, né? E que às vezes estão super esquecidas, né? E aí ela deixa entrar uma paixãozinha, se faz, cara, qualquer coisa que você mais ama fazer na vida, e a pessoa não está fazendo, nem por 5 minutos na semana, né? E aí a gente faz só essa recomendação, né? Cara, deixa entrar 5 minutos na sua vida, ou 1 hora por semana, né? Vai fazer um curso sobre isso, ou vai se expressar
em alguma coisa, ou vai meditar, ou vai, sei lá. O simples fato de você deixar isso entrar na sua vida e ir praticando isso, isso vai ganhando uma dimensão que você sequer imagina. Isso vai trazer, que é o que o Henrique estava falando há pouco, né? O equilíbrio ele se conquista a partir do movimento. Então, você precisa fazer algum movimento, a partir do movimento qualquer que você faça, mínimo que seja, ele já começa a modificar o ponto de equilíbrio da sua vida. E aí, daí, quando você descobre isso, é quase um néctar, né? E aí você fala assim, nossa, que legal isso aqui, eu estou gostando. E aí, claro, também vai te trazendo reflexões e vai te trazendo, sim, dificuldades, porque você vai gostando de uma coisa e vai não gostando, talvez, de outra. E aí você vai se vendo quase que obrigado a ter que botar a mão nisso de forma contundente. Às vezes, ter que romper com algumas coisas para você poder dar conta, né, disso, né? Então, é muito bonito ver as pessoas... Só que para tudo isso precisa de coragem, como a gente estava falando há pouco, né? De olhar e falar. Mais uma vez... Para você dar os 10 passos que você quer dar, começa com meio. Não precisa nenhum, dá meio, para depois você ter coragem de dar 2 e dar 4 e assim vai. Né? Não, e tem a bicicleta, eu gosto de falar, a bicicleta parada, você vai tentar se equilibrar, você vai cair, é muito mais difícil. Mas se você começa a colocar em movimento, às vezes até o movimento mais lento no início também é difícil de equilibrar, mas na medida que ela está, né, numa certa velocidade, é mais fácil. Também, se você acelera demais, você pode frear e capotar, né? Potência sem controle, né? Que pode ser um desastre. Uhum. Então, mas se você começa a colocar em movimento esse processo e respirar junto com isso, as coisas já vão se transformando, exatamente. E aí, e acho que a maior consciência é essa, né? De que o caminho é o maior resultado. Quando a gente fala o tema de hoje, estilo de vida, né, a forma com que você vive, de terminar seu dia e falar assim, que tesão esse dia, e eu quero que a semana, o mês e o ano sejam assim, e quero mais dessa atividade, mais daquela outra, o resto vem, né? Você falou do dinheiro, né? Eu fiquei observando muito a natureza esses tempos, e a frase que surgiu para mim, que na natureza, a gente fala de abundância não é quando sobra, a abundância é quando nunca falta. E o nunca falta, primeiro, é fluxo. É que nem o sangue que flui no corpo e que ele vai o tempo inteiro levando com esse pulso, né, do ritmo cardíaco, levando energia para todas as células, que além do alimento é o ar. O ar é fundamental e é o que traz mais energia para a gente, né? Então, o que eu preciso pulsar, né, e dar corda para fazer esses aspectos fluírem na própria vida, e aí isso já vai transformando. E aí, lógico, você vai escolhendo. Você falou o ponto-chave, é paixão, né? O olho brilha, o coração bate forte, quer ficar mais tempo naquela atividade, né? Então aí tem uma chave. E entender. Tem um amigo meu que ele desenha pra caramba, é um baita artista, né? Super jovem. E aí fica, né? A gente todos passamos por isso. A família vem, mas não dá dinheiro, o que dá dinheiro é isso, é aquilo, tarará. Será? Mas o que ele realmente precisa? Ele está vivendo aquela arte. Como isso vai gerar o sustento? Isso vem com o tempo e vem a clareza de que você está fazendo algo significativo, né, faz com que esse fluxo se abra. Né? Lógico, você vai planejar, você vai divulgar, você vai colocar metas, mas é diferente de você ou não ter expectativa ou já ter uma crença, né, que isso não dá dinheiro, ou então botar uma expectativa altíssima que, então agora eu vou virar um artista famoso, virou top artista famoso milionário, então é um miserável. Será? Sim. Qual é o prazer na atividade, né? Fala. Eu só ia comentar que nessa busca por um estilo de vida equilibrado, né, a gente às vezes precisa sim romper com alguns padrões da sociedade, né? Tanto eu quanto você, desde moleque, havia uma expectativa em cima da forma como a gente iria levar a nossa vida, né? Dado pelos nossos pais a partir dos padrões que eles tinham e dos nossos familiares, né? E a gente teve que quebrar algumas situações, né, para poder bancar algumas posições de vida, né? E quando a gente era mais moleque era mais difícil isso. Hoje é um pouco mais fácil porque a gente tem mais experiência, mas ainda assim, mesmo eu com 45, você daqui a pouco vai fazer 42, né?
ainda assim a gente sente essa cobrança o tempo inteiro das pessoas mais próximas e a gente tem que lidar com isso. Mas o romper também é importante para você poder ser quem verdadeiramente você é. E aí sim conseguir atingir o equilíbrio, né? E essa coisa, os artistas, por exemplo, sofrem muito, né? Você está falando desse teu amigo, por exemplo, né? Porque sempre vem aquela conversa, não, a arte é muito difícil, você vai morrer de fome, você não vai ganhar dinheiro, e assim, você pode usar a arte também em vários aspectos na sua vida, que não necessariamente você virar um artista puro, mas se também quiser virar um artista puro, vai na fé que, né, se tiver talento, paixão o suficiente para isso, vai dar certo, né? Então, é muito isso, de quebrar um pouco, não ter medo, né, de romper com algumas coisas para você poder encontrar o teu equilíbrio. E aí, nesse ponto, você tem que ser um pouco egoísta mesmo, né? Claro que olhando sempre para o todo, sem passar por cima de ninguém, mas você tem que gostar muito de você para você poder dar conta dessas coisas, né? Eu acho que o estilo de vida equilibrado passa muito por alto amor, né? Por alto amor. E por alto respeito também, né? Sim. Sem dúvida. E, cara, então, e aí eu vou ter esse outro exemplo também, eu acho que é fundamental dentro do que você está falando, e aí eu vou contar o exemplo, né? Depois eu trago o aprendizado. Teve muitos anos atrás, eu fiz um trabalho com jovens adolescentes de baixa renda numa favela grande do Rio de Janeiro, e tinha uma jovem, né, usando o diário de bordo que a gente usa já e tal, já naquela época, e ela nunca tinha saído da comunidade o olhar dela, a visão de mundo era a realidade dela em volta, que era muito dura, miserável, violenta, e ao mesmo tempo a televisão que trazia, né, o glamour da novela. Você falou do artista das novelas e tal. E aí, na hora dos sonhos, ela compartilhou assim: nossa, meu sonho é ser atriz da novela das 8, na época, né? Eu tava junto com você nesse trabalho, hein? Caraca, bicho! Foi lá na Cidade de Deus, né? Lembra? E pode crer. E aí a gente ficou refletindo muito sobre isso, né? E aí trouxe a pergunta, né? Por que a atriz da novela das 8, né? E a gente foi conversando sobre o que é ser atriz, o que um ator faz no dia a dia, o que ele estuda, né? Ele faz uma intervenção no meio de uma praça, trazendo consciência, ele trabalha numa ONG com crianças, ele ama Exatamente. trabalhar com crianças, crianças não, ele trabalha com adultos porque isso e aquilo, e aí você vai se aproximando, até que talvez um dia, né, se for do teu caminho né, você se dedicar, talvez você seja essa atriz da novela das 8, mas se chegar nesse lugar, imagina, te descobrem e você vai ser atriz da semana que vem. Mas e o caminho para chegar lá? E a prática dessa profissão, desse ofício, né, dessa atividade que passa a ser, você passa a se tornar essa atividade. E quanto mais a tua prática se torna quem você é, e dentro desse estilo de vida, que por vezes cai para um lado, né, fica intenso demais de um lado, às vezes falta uma coisa do outro, ou faltou um dinheiro aqui, depois sobrou aqui, gastou demais, vai equilibrando. Mas se você está conseguindo entender esse processo, né, da onde você quer chegar e o que você está vivendo e a relação desse sonho, né, se é algo que é projetado, é algo que é verdadeiro e como é que isso se torna a consequência de quem você é, um transbordar, né, de quem você é, vai ficando mais fácil. Você agradece por ter saúde, por estar feliz. Quando a gente está dando um workshop, né, no Emerge Você, ou num cliente de consultoria, ou quando eu estou na praia trabalhando com um grupo, de você falar, nossa, eu tenho saúde, eu consigo me locomover, eu tenho energia, eu aprendo ouvindo as pessoas, eu consigo ensinar, eu consigo aprender a cada minuto. Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Então a gente vai conseguindo realmente, eu acho que, encontrar esse sentido da vida, né? Sem dúvida. Né? Nas pequenas coisas. Sem dúvida. Nas pequenas coisas. Piche, vamos contar para a turma que está nos vendo aqui como que passos a mais, né, essas pessoas podem fazer nessa busca por um estilo de vida mais equilibrado, né? Então, acho que é a hora da gente falar um pouquinho, que a gente oferece um programa chamado Emerge Você, onde a gente trabalha profundamente as questões relacionadas a estilo de vida, a propósito de vida,
né? Essa coisa também de se conectar com o seu poder pessoal e essência, que a gente acabou... Não tem jeito, né? Quando você fala de uma coisa, você fala de outra, né? A gente fala de essência, de busca pela essência, por entendimento sobre talentos, paixões, valores e crenças, sobre como que eu uso esse poder pessoal causando um impacto positivo na sociedade, né, entendendo as necessidades do mundo e como que a partir do meu trabalho, da minha vida, eu trago esse impacto e como é que como é que eu consigo então entender um fluxo financeiro de forma abundante para poder dar conta e trabalhar a harmonia de tudo isso, né? Então, nesse programa Emerge Você, a gente tem esse objetivo principal, que é ajudar as pessoas a se tornarem mais conscientes sobre o seu propósito de vida, né? E a partir dessa consciência, construir um planejamento de vida e trabalho para os próximos 7 anos, e aí um recorte do primeiro ano desses 7 anos e um outro recorte dos primeiros 6 meses desses 7 anos, né? E esse programa a gente está com uma turma que falta uma semana para terminarem as inscrições, inédita aqui no Rio de Janeiro. Vai ser a primeira vez que a gente vai fazer aqui no Rio. Essa vai ser a 11ª turma do Emerge Você. A gente já rodou 10 turmas anteriormente, mais de 100 pessoas já passaram por esse programa e a maioria delas transformou bastante a sua vida, né? E as inscrições elas vão terminar agora no dia 9 de março, na segunda-feira que vem, né? E o módulo, esse programa ele acontece em 3 módulos, são módulos presenciais e imersivos, cada módulo tem a duração de 3 dias, com um intervalo de 2 meses entre os módulos. O primeiro módulo vai acontecer entre os dias 19 e 21 de março, né? No final desse mês que está começando agora. Depois o segundo módulo é em maio e o terceiro módulo em agosto, né? Sempre aqui no Rio, na verdade, no pé da Serra de Petrópolis, ali pertinho de Xerém, um sítio chamado Sítio Santa Marta, que, puxa, é um lugar incrível, cheio de natureza em volta, né? Que inclusive a natureza faz parte do nosso processo, né, Piche? Todo o processo de desenvolvimento, a gente quer reconectar o homem com a natureza para ele se reconectar consigo mesmo, né? Então, é fundamental a gente estar num lugar onde esse contato seja mais presente, mais vivo, né? Isso ajuda muito nesses processos, traz mais harmonia de vida, né? Deixa eu complementar, Fala. já que você falou e eu tô falando muito, né, o tema de estilo de vida, que é o que a gente faz no dia a dia, como a gente vive, né? Até o Cirlei colocou aqui, né? Quando faz o que se gosta é ótimo, difícil dar errado. E o principal é não colocar o dinheiro na frente, o dinheiro é consequência. E é interessante, difícil dar errado. O que é errado, o que é certo, né? A gente fala só... como é que é? Ai, meu Deus. Se não deu certo, é porque não chegou no fim, né? Então... tudo é um motivo, é uma preparação para o vir a ser, né? Parece que deu errado agora, mas talvez não era para ser aquilo, que na frente tem algo maior, tem algo diferente. E ampliar essa percepção, né? É o que a gente faz, né? Como é que eu consigo me tornar esse eu observador da minha própria vida, como viver ao mesmo tempo, olhar para a própria vida, que é o treino maior dentro do Emerge Você, né? Do programa. E aí, ao mesmo tempo, tem que ser divertido. Né? Então, como é que a vida tem que ser divertida e o processo de aprendizagem tem que ser divertido? Então, quando o Rafa fala a natureza sendo a grande professora, né, tem 2 ciências que a gente estuda, que é a antroposofia e a ciência fenomenológica, que é estudar os fenômenos com esse olhar observador. O que é um fenômeno do que é vivo? O mar, você pode observar como um fenômeno, a natureza, uma planta, como ela cresce e desenvolve. E os fenômenos vivos, fenômenos sociais, a história de um ser humano, as fases da vida de um ser humano, as fases de um grupo, de uma organização, as gerações, né? Uma geração dando um passo à frente à outra e aí trazendo uma nova visão de mundo, questionando a geração anterior. Então, a gente conseguir perceber esses movimentos da vida, né? O que emerge do futuro, quais são essas tendências e aonde que eu quero construir o novo, criar uma nova realidade, não simplesmente repetir o que o passado trouxe, né? Então, ampliar essa percepção para entender como a natureza funciona, como os fenômenos sociais, organizacionais,
as fases da vida, né, os fenômenos individuais também, são conteúdos muito simples e muito profundos e leves, interessantes. Então, junto com exercícios de pintura, parte mais dinâmica, parte mais teatral, parte de brincadeira, a questão física também, né? Então, de integrando, né, esse corpo, né, que está dando sinais e contando coisas para a gente, sentimentos, sensações o tempo inteiro, observar mais o que o nosso corpo fala para a gente, observar o que a nossa alma, né, que as nossas emoções falam para a gente, observar o que a nossa história de vida conta, o que eu quero deixar para trás, o que eu não quero mais repetir, o que eu quero abrir espaço para o novo, para construir esse novo estilo de vida. Então, essa jornada, né, que é em torno de 6 meses, mas na verdade a gente tem um acompanhamento individual que vai meses além, né, de poder. E eu acho legal olhar essa coisa do plano de vida, porque eu gosto de ter o plano de vida como um lindo rascunho, né? Então, você coloca ali a tua visão inspiradora, você traça metas, mas, né, tem pessoas que você não conheceu ainda, tem eventos que você ainda não foi, né? Tem acontecimentos que estão vindo, que o universo está trazendo para você. Então, é desenvolver essa capacidade de observar teu próprio plano, construir ele e conseguir ir ajustando de acordo com esse fluxo do rio da vida, né? Eu acho que a principal habilidade, né, que a gente consegue juntos, né, olhar, aprofundar e desenvolver no Emerge Você. E aí fica um convite, então, tô eu e Rafa juntos, né, 19 a 21 de março. Acho que pode mandar o direct aqui no Impulso Emerge, é mais fácil, para ter mais informações, tem os posts lá também, né? Ou então pode entrar no nosso site, né, que é impulsoemerge.com.br. Lá também tem todas as informações, né, sobre o programa, o link para inscrição está lá. E o direct também a gente entra em contato com vocês, a gente pode marcar uma call, alguma coisa assim, para a gente vai ser um prazer para a gente. E a gente está nessa reta final, né? Alguém aqui dos participantes falou que é muito legal ter uma iniciativa como essa no Rio de Janeiro. A gente também está achando, né, que o Rio está precisando desse tipo de vibração e por isso a gente está... Leniça, exatamente. A gente está super empolgado assim, de trazer isso para o Rio pela primeira vez. Vem fazer o Emerge Você, que assim, a gente está formando essa primeira turma inédita no Rio, né? As outras 10 que aconteceram, 9 foram em São Paulo e uma em Belo Horizonte, né? E a gente é daqui do Rio, está mega feliz de estar trazendo isso para o Rio. E então, essa reta final, então, além de vocês que estão aqui com a gente, se vocês tiverem pessoas para recomendar aí, ainda dá tempo, ainda tem algumas vagas, a gente tem no máximo 16 pessoas por turma, né? Então, a gente está super feliz aí de estar aqui. E aí também tem um convite, Henrique, que eu acho legal. Na segunda que vem, a gente vai fazer mais uma última live, né, sobre um dos temas do Emerge Você. Vamos estar nós dois mais uma vez e a gente vai falar sobre fluxo financeiro, conectado sobre essa história toda no mesmo horário, né, às 8h30, né, segunda que vem, dia 9, a gente vai estar falando mais uma vez sobre um outro tema que tem muito a ver com estilo de vida e com propósito, e com tudo isso que a gente veio falando, né? Então é mais uma oportunidade da gente trocar uma ideia sobre os temas aí do Emerge Você que a gente quer trazer para o mundo, né? E tem trazido nos últimos 20 anos, né? Com tanta beleza e com tanta vontade de propósito, assim, né? Nós dois somos... Palhaço, né? Mais pessoas possam usufruir disso, né? E com propósito, E a Thaís escreveu aqui, ó, tô dentro, né? Quero participar, ansiosa para começar. Vamos embora. Vamos nessa. Aí e troca ideia. O Jorge falou, vocês são pessoas incríveis. Vamos conviver mais. Eu acho que muito desse aspecto da convivência nesses 3 dias. A Thaís que está aqui já está inscrita, inclusive. Ela é uma participante. Contando os dias. Ela está dentro, está contando os dias. É isso aí. E quem está em São Paulo também, em BH, hoje em dia rapidinho, né? Os voos são super baratos, consegue pegar uma ponte aérea e estar com a gente nesses 3 dias, né? Pode também estar junto. A gente tem sempre grupos diversos, né? Tem pessoas de cidades diferentes. Então, vamos que vamos. E eu só queria mandar um recado para a Ju, lá de Ubatuba, que semana que vem eu estou em Ubatuba. E também é perto do Rio, divulga para a galera aí, viu? Para
chegar lá no pé da serra, né? No Emerge Você, 19 a 21. E aí, quem quiser juntar uma galera aí para falar do Emerge, semana que vem em Ubatuba, a gente também pode trocar uma ideia e tirar as dúvidas, tá bom? Então, saudade de Maravilha. vocês juntos. Muito bem, meu amigo Henrique, vamos encerrar por aqui dessa vez e segunda que vem a gente está junto de novo. Isso aí. Até Né? segunda que vem. Foi massa. Foi bom demais. Obrigado aí pela participação de todo mundo. A gente teve um fluxo aí bacana de pessoas. Muito obrigado. A gente vai subir agora lá pro live, então vai ficar pelo menos um dia ainda disponível esse vídeo para quem quiser ver, né? E espalhem a notícia. A gente tá bem feliz de estar junto aí com todo mundo hoje e tomara que a gente possa se encontrar em breve, tá bom? Valeu, meu amigo Henrique. Valeu, galera. Semana que vem a gente está junto Jorge. em Sampa. Valeu, Jorge. Chegue junto. Semana que vem, tamo junto de novo. Aloha. Falou. Abraço. Tchau, tchau. Abraço. Obrigado, pessoal. Aperta esse trem aí, rapaz.